já diz, né? Corrente é uma coisa que está segurando outra, né? Então, ó, corrente elétrica. O que eu tenho que saber da corrente elétrica? Eu tenho que saber o seguinte, ó. Corrente elétrica. Corrente elétrica, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, a corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas em movimento. Então, é um fluxo ordenado de cargas, né? Então, eu tenho um fluxo ordenado de cargas. Fluxo ordenado de cargas elétricas, tá? Falou cargas, todo mundo sabe que é elétrica, né? Então, a corrente elétrica é nada mais, nada menos do que um fluxo ordenado de cargas. Ok? A corrente elétrica também, ela é a razão entre a quantidade de carga e o intervalo de tempo que passa no fio. Então, ela é a razão entre a quantidade de carga por um certo intervalo de tempo. Ou seja, a corrente ela depende da quantidade de carga que vai passar naquele fio em um certo intervalo de tempo, porque aí existe um tempo necessário para isso acontecer. Mas uma coisa que é importante para ter uma corrente elétrica tem que ter uma diferença de potencial. Então, a carga ela só se desloca de um lado para outro do fio devido à tensão elétrica, devido a uma diferença de potencial, devido a uma voltagem. Então, não esqueça, se você tiver voltagem, tem que ter corrente elétrica, porque o que vai gerar a voltagem é justamente a corrente. Então, o que vai acontecer? Eu observo que a corrente elétrica ela vai ser igual a variação de carga dividido pela variação do tempo. Ou seja, a quantidade de carga pela variação do tempo. A quantidade de carga é dada em coulomb. A corrente, o intervalo de tempo é dado em segundos. Aí, coulomb por segundo chamou de ampere. Ampere é justamente a unidade de corrente. Então, no SI, a corrente é dada em ampere. Então, a corrente elétrica é dada em ampere. Então, tem um acentozinho contrário aí. Acho que esse nome é italiano. Então, ó, a corrente elétrica aí, no sistema internacional, ela é dada em amperes, ok? Galera, nem precisa dizer. A intensidade da corrente e a quantidade de carga são diretamente proporcionais. Então, a intensidade da corrente e a carga são diretamente proporcionais. Ou seja, I e o delta aqui são proporcionais. Se um aumentar, o outro vai aumentar. Se um diminuir, o outro vai diminuir. Então, são proporcionais, tá? Aí, o que, é que vai acontecer aqui? Ó? Eu já observo o intervalo de tempo. Intervalo de tempo e corrente são inversamente proporcionais. Então, I e o delta T são inversamente proporcionais. Então, são inversamente proporcionais, tá? Então, essas duas galera aí são inversamente proporcionais. O que é que eu tenho agora? Eu vou ter o seguinte, se eu já sei como calcular a carga, lembrando
esse delta aqui, ó, na verdade, a gente viu lá em eletrostática, que o Q é M vezes E. Então, aqui nós vamos chamar de delta Q. Tem que lembrar disso, ele é igual a M vezes E. Lembrando que o E é o número de elétrons em excesso e o E, a carga elementar, vai ser substituída aqui dentro. Vamos para o sentido da corrente agora. Sentido da corrente. Sentido da corrente. Na verdade, tem dois sentidos. A gente adota o sentido das cargas positivas, certo? Mas existe o sentido das cargas negativas. Ok? O sentido das cargas negativas é a corrente elétrica real. Então, quem é a corrente elétrica real? Corrente real. Corrente elétrica real. A corrente elétrica real é o sentido das cargas negativas. Beleza? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Deixa eu pegar o exemplo que está aqui no livro. Digamos que você tem aqui, eu tenho aqui um gerador. Tenho aqui um gerador, certo? Tem um polo positivo e um polo negativo. Então, aqui seria o polo positivo é de barrinha maior, o polo negativo de barrinha menor. E aí, eu tenho aqui um corpo, que é uma resistência, que vai consumir a energia que o gerador está mandando para essa resistência. Então, o que vai acontecer? É claro que se eu tiver carga negativa desse lado, a carga negativa vai dar a volta no circuito e vai vir aqui para a resistência. Então, quando a carga negativa vai passar pela resistência e vai para o polo negativo. Desculpa, polo positivo. Então, eu sei que as cargas negativas, elas estão indo para a esquerda. Então, as cargas negativas estão indo para a esquerda. Em outras palavras, a corrente elétrica real, ela tem o mesmo sentido das cargas negativas. Então, a corrente elétrica real, ela tem o mesmo sentido das cargas elétricas negativas. Beleza? Então, o sentido das cargas positivas. Lembrando, essa é a real, não é a que a gente utiliza, tá? A que a gente utiliza é outro tipo de corrente que eu vou falar daqui a pouco. Então, aqui, ó, mesmo sentido das cargas negativas. Mesmo sentido das cargas negativas, tá? Então, mesmo sentido das cargas negativas. Vamos para a próxima, que é a convencional. Corrente elétrica convencional, que é essa que a gente utiliza. A corrente que a gente utiliza é a convencional. Lembrando, no gerador, o potencial elétrico aumenta, ou seja, a diferença de potencial no gerador, ela aumenta. Já no resistor, a diferença de potencial elétrico diminui, certo? Então, como eu tenho a diferença de potencial diminuindo, então por isso que eu vou ter que mudar a corrente. Então, eu vou usar a corrente convencional. Então, corrente elétrica convencional. Galera, a corrente elétrica convencional tem o mesmo sentido das cargas positivas. Então, ela tem o mesmo sentido. Ou seja, vai dizer que quem vai gerar corrente elétrica são as cargas positivas, né? Mesmo sentido das cargas positivas. E aí, é meio caminho andado para a gente chegar em gerador, né? O que ele está falando aqui é meio caminho andado para a gente chegar em geradores. Por quê? Porque no gerador a corrente sai do polo positivo, dá a volta no circuito e entra no negativo. Então, se eu estou aqui com o lado positivo, aqui está o lado negativo,
Então, a corrente tem desse lado. Ó. A corrente tem que sair do polo positivo. Tem que dar a volta no circuito e entrar no polo negativo. Então, está aqui. Ó. Então, aqui é a minha resistência. A corrente, obrigatoriamente, sai desse lado. Por que a corrente sai desse lado? Porque as cargas positivas elas vão se deslocar para o lado negativo. Então, as cargas positivas irão se deslocar nesse sentido. Ou seja, da esquerda para a direita, aqui na parte de cima. Então, é o deslocamento das cargas positivas. Logo, qual é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tenho é que a corrente ela sai desse lado, sobe do circuito, vai entrar desse lado, depois sai nesse, continua até chegar de volta no gerador. Beleza? É claro que as cargas, aí vocês sabem que as cargas elas vão voltar de uma placa para outra. Se eu tiro aqui a placa positiva e aqui a placa negativa, quando as cargas elas se deslocam para cá, então aumenta a quantidade de cargas positivas desse lado aqui, ó. Porque desse lado aqui não tem carga negativa, tem carga positiva também. Vocês, como assim, professor? É simples. Tem uma quantidade de cargas negativas, mas tem carga negativa igual a positiva. Ou seja, tem uma parte da placa que está neutra. Então, o que acontece? Quando eu tenho cargas positivas se deslocando desse lado aqui, ó, elas vão chegar e vão para a placa negativa. Quando elas chegam nessa placa negativa, acumulam uma parte das cargas positivas. Aí já repele de novo mais carga positiva do outro lado da placa, e aí fica um movimento. E fica esse movimento. E a gente vai ver isso bem direitinho lá em eletromagnetismo, né? É isso, é a corrente alternada no gerador. Então, quando o eixo do gerador está girando, tem um ímã lá dentro que ele vai ficar fazendo isso, ó. O ímã vai ficar fazendo um movimento que vai bem, gerando uma corrente aí alternada. Beleza? A gente vai ver isso quando tiver lá em eletromagnetismo. Galera, alguma dúvida aqui? Pessoal, posso passar? Pode. Todo mundo pode passar, né? Vamos agora para os efeitos da corrente elétrica. Efeitos da corrente. São 5 efeitos, tá? Efeitos da corrente elétrica. Se não finalizar hoje, na próxima aula, se Deus quiser, dá para finalizar. Então, ó, efeitos da corrente. Efeitos da corrente. Nós temos 5 efeitos. Nós temos primeiro o efeito térmico. Efeito térmico. Nós temos o efeito térmico também chama de efeito, tá? Efeito luminoso. Nós temos o efeito magnético. Efeito magnético. E por último, nós temos, depois nós somos 5, né? Temos o efeito químico. E por último, temos o efeito fisiológico, que é chamado também de choque elétrico. Então, efeito fisiológico. Então, vamos lá. Quando a corrente elétrica ela passa pelo material, ela pode provocar 5 efeitos. Pode provocar mais de um, certo? Mas, no geral, ela provoca esses 5. Certo? Pode ser que só provoque 3, pode ser que só provoque 4, mas, no geral, ela provoca 5. Então, primeiro, vamos lá. O efeito térmico. Toda vez que a corrente elétrica passar por um material, esse material vai ficar quente. Se esse material vai ficar quente, então ele vai provocar um efeito térmico, ou seja, um efeito Joule. Ou seja, nós temos a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, o efeito térmico é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, você tem isso no aparelho celular, né? Você tem isso no motor,
ou qualquer coisa que você tiver aí que usando a eletricidade ele fica quente, é justamente porque está ocorrendo o efeito térmico, ou o efeito Joule. O efeito luminoso. O efeito luminoso é, quando a corrente elétrica passa por um material, ela pode transformar a energia elétrica em energia luminosa. Tem as lâmpadas. Então, quando a corrente elétrica passa por esses materiais da lâmpada, ela vai provocar aí o efeito luminoso. Tá? Então, a energia elétrica vai ser convertida em energia luminosa. Então, o exemplo que a gente pode citar é as lâmpadas. Depois, nós temos o efeito magnético. O efeito magnético, ou seja, a corrente elétrica, quando passar por um material, vai provocar um campo magnético naquela região. Onde eu tenho um exemplo disso? Eu tenho um exemplo disso dos né? Os motores possuem o efeito magnético, os motores elétricos, claro. Então, nós temos o efeito magnético, né? Os receptores, bateria, tudo isso vai ter efeito magnético. Se a gente colocar uma bússola perto lá, esses locais que tem eletricidade, vai alterar a inclinação lá da bússola, tá? Esse é o efeito magnético. Efeito químico, nós temos a cromagem de peças. A cromagem de peças é para evitar a oxidação das peças. E temos isso também na eletrólise, né? Na eletrólise, nós temos que a corrente elétrica vai atravessar aí uma solução aí aquosa, né? Você tem uma solução lá em que ela conduz eletricidade, ok? Então, é outro exemplo do efeito químico, tá? E o efeito fisiológico, por último, é o que a gente chama de choque elétrico, tá bom, galera? Então, o efeito fisiológico é o que nós conhecemos como choque elétrico. Então, galera, só ficou faltando agora o gráfico e as questões. Então, na aula que vem a gente continua, aí entramos nas leis de Ohm, tá? E potência elétrica finaliza. O assunto é grande pra caramba, né? Gente, valeu, foi um prazer ficar com vocês na aula de hoje. Até a próxima, se assim o criador nos permitir, e estudem aí e resolvam as questões aí do desenvolvimento de habilidades, tá? E o complementares. Tá bom, galera? Tchau, tchau. Bom restinho de semana aí para vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus aí. E fiquem todos em paz, tá? Tchau, tchau. Tudo de bom. Tá certo, eu vou mandar um e-mail. Beleza, vou mandar um e-mail. Pode deixar. Eu posso até botar aqui. Deixa eu colocar aqui vocês copiarem. Aí, rapidinho. Vou colocar aqui rapidinho vocês copiam aí. Pronto, tá aí, ó. ananiasju@yahoo.com.br. Pegaram aí? E aí, todo mundo pegou? Valeu, galera. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Até a próxima, se assim o criador nos permitir, tá?